3, 2, 1. Estamos gravando. Bom, novamente, boa noite a todos. Obrigado pela participação, por estar aqui depois de um horário de trabalho, né, que é muitas vezes puxado. E o nosso hoje, a conversa vai ser sobre Commerce Cloud B2B. Bom, comunidade Salesforce, desenvolvedores Pinhais. Pinhais porque eu estava em Pinhais quando eu fiz a inscrição para a comunidade e quando ela foi aprovada. Eu fiz a inscrição um ano e foi aprovada só o ano passado, em julho. Então, por isso que eu estava em Pinhais, então foi todo um processo, um padronizamento da Salesforce alocado numa região. Hoje estou em Curitiba, então eu tenho que ver depois como que a gente faz para mudar. Mas é comunidade de desenvolvedores, não interessa o label lá. Somos a maior comunidade hoje de desenvolvedores dentro do Brasil. Nós temos, acho que, 414 membros no Trailhead. No Trailblazer o número é bem maior, porque no Trailblazer tem pessoas de fora do país, tem bastante pessoas de fora do país que fazem parte da comunidade para depois assistir os vídeos e traduzir um pouquinho para outros idiomas. Nossos próximos eventos vai ser dia 25 agora, né? Também vamos ter o Cláudio nos agraciando também, em vez de agora do B2B, que ele vai falar hoje, ele vai falar sobre o B2C. Né? E mês que vem, nós vamos um pouquinho mais a fundo no B2C. Nós vamos ter o Leandro Parion, que também é um outro arquiteto da Salesforce, um pessoal também, vai estar indo bem mais a fundo na parte de arquitetura do B2C. Bom, para quem não me conhece ainda, né, não viu minha carinha, Maurício Alexandre Silva, sou arquiteto Salesforce, já trabalho com Salesforce há mais de 11 anos, comecei em 2012. Se você precisar entrar em contato comigo, você pode me achar no Twitter, no LinkedIn, no Trailhead. No Trailhead, provavelmente você vai achar 4 Maurícios. Sou eu. Não fiquem assustados, são probleminhas que a gente passou no período de aprendizado de Salesforce. Criei algumas contas, uma pessoal, 3 comerciais, e a Salesforce, ela disse que até o final do ano ela vai juntar tudo. Vai ser bom porque daí assim, toda a minha parte de certificações elas vão estar agrupadas e eu vou poder realmente aplicar para o CTA o ano que vem. Joguei tênis, essa aqui é a minha família, sou casado com a Eva. Nós temos o Gabriel, que está aprendendo a trabalhar com Salesforce na parte admin, a Carol, que está no meio, nossa princesinha de 2 anos de idade, e o nosso cachorrinho aqui, que é um assassino. Né? Se entrar a pessoa tentar roubar a casa, eu não roubo a casa, roubo o cachorro. Bom, vamos lá. Nosso tópico de hoje, Commerce Cloud B2B. E eu tenho a grata satisfação de contar com o Cláudio. O Cláudio era para ser uma das pessoas que iam falar numa das semanas das nuvens sobre o Commerce Cloud. Só que a agenda dele é muito ocupada, mas a gente conseguiu manter a comunicação e conseguiu ter ele nos agraciando com as informações que ele vai nos passar hoje. Deixa eu só agora... Opa, foi demais aqui. Deixa eu só compartilhar aqui agora, Cláudio, para você. Se puder me dar o acesso, aqui, por favor. Setas host. Pronto. Valeu. Boa. Share screen. Pessoal, podem fazer a pergunta... não sei. Cláudio, você quer que o pessoal vá fazendo perguntas ou deixa para o final? Como que você Pessoal, assim, né? A gente pode ir conversando, acho que pode ser um bate-papo, tá? A gente não vai se aprofundar aqui, eu acho que nem é a intenção dessa primeira conversa. Maurício tem ali, né, conversado desde o começo do ano para que a gente possa fazer essa apresentação, mas tem sido uma loucura, né, aqui nesse começo de fiscal year dentro da Salesforce. Infelizmente eu não sou tão bom quanto o Maurício, não consigo colocar uma foto minha da minha família, mas não sou tão bom assim em Photoshop. Mas então a ideia é que a gente converse hoje um pouco sobre B2B, na semana que vem de B2C, mas tem outras nuvens também que fazem parte do portfólio, que é muito importante. Meu nome é Cláudio Salas, eu trabalho aqui na Salesforce já vai para quase 4 anos, né? Eu estou com 3 anos e meio aqui. Eu comecei como arquiteto técnico
de B2B, especificamente B2B, então, numa versão anterior a essa, né, ainda quando ela foi adquirida pela Salesforce por uma empresa chamada Cloud Crazy, e aí depois, durante o meu tempo aqui, eu acompanhei a migração para o B2B On-Core, né, que a gente fala que agora é o Commerce On-Core. Então, temos ainda muitos clientes ainda na versão antiga, né, do Cloud Crazy, mas hoje a gente vai falar sobre o B2B em forma geral e não especificamente, principalmente porque a gente já não comercializa mais o anterior, né, então agora está tudo no Core, já faz uns 3 anos. E eu estava como arquiteto técnico, depois comecei a trabalhar com marketing cloud, trabalhei com B2C por muito tempo, participei de diversos projetos, e hoje eu sou líder da prática aqui da Salesforce, tenho junto com o meu time. E até o ano passado eu estava exclusivamente com commerce e OMS, né, que é uma nova nuvem também da Salesforce, que também está crescendo bastante, que é a parte de um Omnichannel de Order Management System, né? E a gente tem o OCI, que é uma perninha, que é o Omnichannel Inventory. A gente pode falar um pouquinho mais em alguma próxima sessão. E esse ano, dentro do meu portfólio, está Slack, Data Cloud, Tableau e Loyalty. Loyalty também tem crescido bastante na região da América Latina, principalmente Brasil. Temos projetos já em andamento de Loyalty. E aí eu acho que, Maurício, seria interessante, talvez no futuro, a gente colocar para falar um pouquinho sobre Loyalty. A Fernanda Souza, ela é incrível, conhece muito de Loyalty, então acho que vale a pena trazer ela para uma próxima rodada. Falei com ela ontem sobre isso. Boa, muito interessante. Bom, então essas são a minha vida, né? Eu tenho mais ou menos quase 20 anos já em TI. Eu diria que eu fui um full stack, né? Comecei ali com suporte, desktop, depois desenvolvimento Java, passei com desenvolvimento C Sharp, trabalhei com web PHP, quem nunca, né? Trabalhei com desenvolvimento mobile e mais recentemente voltei para Java, trabalhando com concorrente aí de e-commerce, que era o SAP, e aí agora eu estou aqui na Salesforce já faz um bom tempo já. Bom, aqui está meu LinkedIn, quem quiser se conectar, se quiser conversar depois mais, fica aí aberto o canal, respondo bem rápido. Rápido, eu digo uns 2 dias, não tem tempo para responder, mas geralmente eu não deixo ninguém sem resposta. Bom, então, quando a gente fala de e-commerce, né, eu acho que essa é uma das partes mais importantes, assim, é que as expectativas do cliente estão crescendo, né? Então, mais ou menos num trabalho que a Salesforce fez, ela identificou que existe em torno de 62% de clientes que ele espera que as suas necessidades sejam atendidas. Mas quando a gente fala de e-commerce, a gente fala de algo muito amplo, né? Porque a gente está falando de B2B, que é negócios para negócios, né? Empresas para empresas. A gente está falando de B2C, que é de empresas para um consumidor final. A gente está falando de um D2C, que tem uma nuance, que é uma empresa vendendo direto para o consumidor sem passar, né, por um varejista ou por alguma loja parceira. E aí você tem... Agora você tem até o P2C, que é o Public, né, que são companhias públicas para o consumidor final, P2B. Então, assim, vocês vão ter uma sopa de letrinhas para e-commerce. Mas o nosso foco aqui hoje é B2B, que são empresas vendendo para empresas, tá? E como que isso funciona, né? Cadê? Então, quando a gente fala de B2B, a gente tem diversos... Quando a gente fala de e-commerce em geral, a gente tem diversos departamentos conectados. Temos o departamento de suporte, né? Geralmente, quando você compra alguma coisa e quer reclamar, você vai ligar para o SAC, né? Para o Serviço de Atendimento ao Consumidor. E aí você tem o departamento de marketing, né? E aí você tem o departamento de vendas. E aí você tem o time de e-commerce, né? Também. Então, aqui tem alguns números falando sobre isso, né? Principalmente sobre isso. Mas você percebe que, no fundo, o que pode acontecer são alguns silos, né? E eu acho que
Por isso que é muito legal a forma que a gente tem o Commerce Cloud, assim, né, aqui dentro da Salesforce. Então, aqui a gente está falando um pouco sobre Commerce Everywhere, né? Quando a gente fala de Salesforce, a gente fala de não somente o commerce em si. O produto commerce, a gente pode, obviamente, ser vendido e ser disponibilizado e as pessoas utilizarem, mas você percebe que existe um certo poder por detrás quando você começa a integrar outras coisas da própria Salesforce, né? Então, você tem o Marketing Cloud atuando ali para jornadas do consumidor, para identificações de envios, não somente de envios de e-mails transacionais, né, porque fechou o pedido ou algo do tipo, mas até jornada de compra, né, para relembrar o cliente, um carrinho abandonado. Então, tem diversas nuances que você pode trabalhar ali. Você também tem a integração com o próprio Order Portal, né, ou até mesmo com a parte de suporte. Tendo uma visão, a Salesforce, ultimamente, a gente tem falado muito sobre isso, de ter uma visão 360 do nosso cliente, né, conseguir identificar aonde nosso cliente está, o que ele compra, quais são seus gostos, né? Então, acho que essa é uma das partes mais interessantes da Salesforce, porque quando a gente fala de nuvem, a gente fala de produtos, você percebe que ela por si só, ela já é grande, mas quando você conecta com o resto, você consegue ver o poder de uma solução. Ele deixa de ser um produto, ele passa a ser uma solução para um negócio, né? Quando a gente fala sobre B2B, só um segundo. Quando a gente fala sobre B2B, a gente fala sobre muito a impulsão de vendas de negócio para negócio, né? Então, por exemplo, a nossa plataforma permite 2.000 linhas de carrinho, né? Quando a gente fala de linhas de carrinho, é quando você começa a adicionar produtos, ele vai formando linhas. E aí, como que isso funciona, né? Então, assim, há que entender que, diferente de uma experiência de comércio, né, onde eu estou fazendo um vendedor, um consumidor final, eu estou trabalhando com grandes quantidades, né, e grandes pedidos, né? Eu não estou mais somente vendendo um shampoo e um condicionador, né? Eu estou vendendo, às vezes, caixas e caixas de produtos, né? E aí é importante você ter uma plataforma que te permita fazer esse tipo de operação, né? Agora, uma parte importante aqui. O B2B, ele é leve, né? Ele é diferente de quando a gente vai para pega um site submarino, a Amazon, né? Você tem diversas informações, diversos tipos de coisas. Não. Por quê? Porque o foco de um B2B, ele não é o desejo da venda. Ele é um processo, né? Então, geralmente é um comprador, né? Então, se a gente estava falando um pouco antes do negócio, a gente estava falando sobre Health Cloud, né? Então, você pega um exemplo de um hospital que compra de uma farmacêutica, né? Ele tem um processo, ele sabe quantas gases ele precisa comprar, ele sabe quantos álcool etílico ele vai precisar comprar. Então, assim, ele tem um processo que a cada 15 dias ou a cada 10 dias ele vai imputar um pedido. Pode acontecer de você fazer o que a gente chama de um cross-sell, um upsell, né? De recomendar outros produtos para que ele também compre, porque outras pessoas compraram, mas ele é um foco totalmente diferente quando a gente fala de e-commerce, né, B2B. Assim, não tem nem o que falar, né? Salesforce é líder há mais de 7 anos aí consecutivos, tanto no lado B2C, B2B com e-commerce, tá? Isso não somos nós falando, somos a própria Gartner, né? Que é que fala, que nos posiciona nesse contexto. Então, como eu estava falando, ele é um processo de vendas no B2B. Ele não é um desejo. A pessoa não fala assim, hoje eu estou a fim de comprar 10 pallets, né? Não existe isso. Né? Tem todo um processo por detrás disso. E ele precisa ser executado de forma eficiente. Porque quando a gente fala, por exemplo, pega um Carrefour, que vai comprar produtos da BASF, né?
Cara, ele vai comprar via comunicação empresa para empresa, via EDI, né? Ele não vai usar um portal para isso. Mas quando você pega pequenos e médios, faz mais sentido você fazer vendas estratégicas com o seu time de vendas e você ter um portal self-service para que a pessoa possa comprar e fazer pedidos e expor o seu estoque, expor seus produtos para a internet, né? E outra, ele é cíclico, né? Ele corre de forma assim, como eu disse, tem pessoas que vão comprar a cada 15 dias, a cada 10 dias, ele vai acabar fazendo isso. Deixa eu só migrar aqui. Beleza. Então a gente começa com B2B, né? É uma forma que as empresas têm de um rápido go-to-market, ela começa a vender rapidamente seus produtos para os seus próprios clientes, né? Você consegue gerenciar custos, né? De novo, você não precisa ter uma pessoa focada fazendo visitas nos seus clientes, o próprio cliente entra, né? Faz o seu pedido e já calcula seu frete, faz todo a taxa de descontos, e aí você pode colocar seus vendedores de forma mais estratégica e você fideliza seus clientes, né? Torna-os leais a você, né? Através de ações promocionais, existem diversas outras maneiras que a gente pode fazer, tá? Eu não sei se para vocês está pequenininho, que para mim está pequenininho. Eu espero que para vocês não estejam pequenininho. Só para mim está bem pequeno. Bom, aqui para mim Tá tranquilo? tá tranquilo, dá para ler, né? Ah, então É, beleza. a minha tela é wide aqui e de fato no wide fica pequeno mesmo, mas dá para ler tranquilo, cara. Então beleza. Então aqui a gente tem um pouco sobre as features do que a gente tem, né? Então a gente tem conta contato. Como a gente está no core, né? Você vai ver que a gente vai fazer muito share de visibility, né? De dados que tem já dentro do core, né? Então, às vezes eu tenho sales, tenho service, então a gente vai fazer um cross de dados ali. Algumas coisas são específicas do commerce, alguns objetos são específicos do commerce, mas outros a gente consegue reutilizar, né? Então, por exemplo, Product to é um objeto que ele é shared, né? Entre sales e o B2B, por exemplo, entre o commerce. Tá? Que mais? Acho que uma das partes mais... Esse aqui é da parte do feature, né? E a minha arquitetura sumiu? Não sei porquê. Tá com a animação. Tava, mas eu tinha tirado. Então, o que acontece, né? Eu tenho no core essa segunda... Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Depois a gente volta uma vez. Então, eu tenho aqui toda a parte de back-office, né? Isso é uma parte de gerenciamento de pedidos, todas as outras partes. Eu vou ter, né, toda essa camada da plataforma Salesforce, né? Então, eu vou ter ali Service, Sales, eu posso ter diversos outros produtos ali. Aí eu tenho a camada do core mesmo, que são os objetos nativos do core, né? O commerce também são objetos nativos do core, mas assim, né, eu tenho o que é específico do core e faz algum share com o commerce. Eu tenho objetos do commerce, que são específicos do commerce, que não são reutilizados por outros produtos da Salesforce, né? E aqui eu tenho uma camada ali de integração, de data layer e toda a outra parte, tá? Eu queria que tivesse um pouquinho maior, não sei por que ficou tão pequeno. Eu vou parar um pouquinho para a gente fazer uma demo. E aí a gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta até aqui, Cláudio, a gente eu tenho vai uma conversando. dúvida aqui só para ver se eu entendi o contexto aqui do conceito do B2B, né? Beleza. A ideia, então, é ter um portal de vendas ali, só que não com o foco em trabalhar aquela ansiedade ali do cliente de fechar logo o carrinho, né? A ideia, então, é mais abrangente no sentido de disponibilizar os produtos de uma forma organizada para os clientes comprarem. E aí, você mencionou alguma coisa sobre ADI, aí, integração, e agora no final você disse, ó, tem uma camada de integração. Eu só queria entender um pouco melhor essa camada. Por exemplo, eu poderia, no commerce, ter uma API para que o meu cliente, já conhecendo a minha estrutura de produto, mande lá a requisição de compra, sem necessariamente abrir o meu portal? Ou eu teria que ter uma camada ali fora o commerce? Como é que funciona isso? Então vamos lá.
Principalmente agora que a gente tá com a nova versão, que era o LWR, dos templates de e-commerce, né, a gente abre muito mais possibilidades via API, né, para a gente poder, de fato, partir para um mundo, se possível, até headless, quando for necessário, ou for, né, interessante para a empresa. Porque também tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre headless, porque você pode acabar caindo com um pepino na mão. Então, vamos lá. Então, geralmente, quando eu falo, imagina, a Carrefour está comprando da Basf ou de alguma outra grande empresa, né? Os próprios sistemas deles vão se comunicar, né, via SAP ou, né, via um ETL, não, ETL não, desculpa, uma ponte de conexão ADI, né, onde alguém vai mandar um arquivo, esse arquivo vai ser processado na outra empresa, que depois vai cuspir um outro arquivo de volta para responder, que é basicamente o ADI, né? Quando a gente fala sobre... Isso não significa que a gente não possa fazer, né? Obviamente dentro de alguns limites aceitáveis, porque um Carrefour não vai comprar 2.000 produtos, vai comprar 20.000, 30.000 produtos às vezes, né? Então vai fazer uma compra muito grande. Então você também tem os limites da própria plataforma para alguns casos. Mas sim, respondendo a tua pergunta eu posso me conectar via API, eu posso fazer um place de um pedido, eu posso recuperar esse catálogo, eu posso recuperar listas de preço, para que eu possa, de alguma forma, consumir isso depois e fazer a efetivação de uma ordem, tá? Não necessariamente você precisa estar dentro da plataforma da Salesforce. Para B2B, isso não era muito comum. Isso é muito comum em B2C, né? Principalmente por causa da arquitetura headless. Mas quando a gente está falando agora sobre LWR, né, aí você vai ter mais camadas de APIs expostas. Lembrando que eu estou no core. Depois, semana que vem, a gente vai falar sobre e-commerce, B2C, que não está no core. A gente tem uma camada no core, mas a gente tem uma outra completamente diferente que não está no core. A gente fala muito sobre limites de API da plataforma, porque a gente é regido, né, pela segurança e por todas as limitações que a plataforma pode restringir ali, tá? Então, assim, obviamente de uma forma segura, é um ambiente multi-tenant, então você também tem que ter esse cuidado, tá bom? Alguma outra pergunta? Não? Ô, Cláudio, aproveitando o gancho aí que o Paulo levantou, e você finalizou aí, deixa eu falar um pouquinho mais sobre essa diferença aí entre o ambiente core agora, né, do B2B e a plataforma da Atonit, acho, né, que a Salesforce adquiriu lá há muitos anos atrás, que trouxe, que tem o B2C e o B2B, e hoje no core. Qual seria o grande diferencial você vê para o B2B? Você vê que existe uma limitação ainda dentro do B2B em comparação à plataforma anterior? Então, vamos lá. Acho que tem algumas perguntas aí nessa única pergunta, mas eu vou responder ela em pedaços. Então, a Atonit, ela foi adquirida no ano passado, né, pela Salesforce, e ela é um produto de marketplace. Tá? Perfeito. Desculpa, a Tonit é de Marketplace. Existe uma outra, a plataforma de Commerce Cloud, né, anterior. Existe uma plataforma B2C, que é o que a gente vai falar semana que vem, que ela é uma plataforma que foi adquirida em 2016, chamada Demandware. Tá? Mas ela é integrada com Core, tem todo tipo de sincronização com o Core. Então, ela só não está no Core, né? Ela tem a sua própria instância, a sua própria forma, né? Mas ela cada vez mais está se integrando, ela já é integrada ao Core, mas cada vez mais ela vai migrar ali, né? Como aconteceu com o próprio B2B. Então, sobre o Marketplace, eu não vou trazer muito, porque não é a minha parte de especialidade, ainda tem muitas coisas que estão sendo discutidas internamente, tá? Então, eu não vou trazer esse tópico de Marketplace. E aí, agora respondendo a tua pergunta de B2B, e era o Cloud Craze, ela está além do que era o Cloud Craze. Né? Ela já, de longe, já passou todas as funcionalidades que tinha e mais, traz muitas outras coisas que sequer existia no Cloud Craze. Então, hoje em dia, eu diria que é uma plataforma bem robusta, após esse período aí de incubação dentro do core e crescimento, rápido crescimento. Aí tem bastante coisa vindo para o futuro, ainda não posso liberar, porque são matérias internas, mas tem bastante coisa bem legais, assim, para o mundo de B2B. Ficou alguma dúvida em algum outro ponto? Acho que eu respondi quase todas. Não, foi bem completo aí. Show. Obrigado. Então, beleza. Boa.
Eu vou compartilhar, então, minha tela agora de novo. Eu espero que não fique pequenininho, não sei porquê. Até mesmo para vocês terem uma... Agora sim. Agora ficou bom, né? Agora ficou full. Ficou Bom. full. O outro tinha ficado pequeno, não sei porquê, cara. Mas, beleza. Coisas do ao vivo. Beleza. Então, isso aqui todo mundo conhece, é uma org, sales, né? Então, comum, né? Tem ali o seu... Todo mundo já conhece a carinha do Lightning aqui, né? Então, o produto B2B, né? Geralmente você vai ver aqui, e se ele, obviamente, estiver habilitado, né? Você vai conseguir... Na verdade, é commerce. Você vai conseguir acessar o app commerce. Tá? Eu já tinha deixado algumas coisas meio que abertas aqui para facilitar a conversa, tá? Mas você vê que aqui, ó, eu tenho uma estrutura de contato que é uma estrutura de contato comum, como qualquer outro, né? Como eu disse, o B2B ele se aproveita do core, ele está no core, então ele usa nativamente todos os objetos da plataforma. Então aqui, né, quando você... Eu só abri ali para dar uma ideia para vocês, mas quando você entra, você vai cair geralmente aqui, nessa carinha aqui, né, de criar uma loja, né, a gente fala de merchandising, de tratar os seus produtos, depois a sua lista de preços, fazer o setup do e-commerce e a gestão de conteúdo. O que acontece? Geralmente, a lista de preços e inventários, eles não ficam dentro do commerce da Salesforce, tá? Isso é meio que comum, tá? Porque geralmente isso está num RP, faz mais sentido você gerenciar isso dentro do RP, mas isso não significa que a Salesforce não possa fazer isso, tá? Ela pode, mas geralmente quando a gente fala de B2B, ela está fora daqui, né? O master data, ele não é aqui, ele é fora daqui. Então aqui você vai ter um dashboard, coisa simples, né? Tipo, quantidade de ordens, qual que é o valor médio da ordem, né? Você vai ter a listagem das suas stores. Eu não vou falar sobre D2C, tá? É um produto aí da Salesforce mais recente, mas a gente vai falar sobre B2B. E aí você tem aqui toda a carinha, né, comum ali do coisa. Quando você clica aqui, o que vai acontecer? Ele vai abrir a loja, né? Que é bem mais específico. Também tem aqui os seus próprios dashboards, né? E aí, o que eu acho muito legal aqui da Salesforce, que é esse meio que pegando na sua mão, quando você cria sua loja, né? Você vai ter um step by step ali de criar um catálogo, fazer um buyer group, né? Depois a gente vai dar uma olhada na estrutura de dados, fazer uma listagem de preços, né? Fazer a indexação da pesquisa dos produtos e aí fazer a aplicação, a publicação. Ele é um template, né? Ele é baseado, né, no Experience Cloud. Você consegue ter acesso a ele via Experience Builder. E aí, quando eu clico ali, ele abriu uma outra aba aqui, que é o que eu vou compartilhar agora para vocês. Então, você vai ver que ele tem um componente, como toda Salesforce, ele prega sobre low code, né? Então, é um drag and drop, você pode criar suas páginas. Muitas coisas, por ser um Experience Cloud, né? Você vai ter componentes que são shared, né? Ou seja, são compartilhados com outros sites do próprio Experience Cloud. Mas aqui você pode fazer muitas coisas, né? Então aqui você pode editar, você pode personalizar, por exemplo, e segmentar a sua audiência. Aí começa a explorar várias coisas, né? Você segmenta a audiência, aí um vai ver, o outro não vai ver. Isso aqui é uma loja demo. Então você vê que ele é bem simples, né? Eu tenho aqui o menu, eu tenho aqui a parte de pesquisa, a parte do minicart, né? Que é bem tranquilo. Você pode trazer conteúdos, né, do CMS da Salesforce para dentro, importar, utilizar, né? Tem algumas outras coisas que você pode colocar aqui, né?
E aqui, por exemplo, né, isso aqui é um componente de Feature Products, né, então você pode mudar bastante coisa, né, deixar ele bem editável para o seu cliente, né, então acho que quando a gente fala de B2B, onde a gente não está falando de uma estilização para gerar desejo no cliente, mas é facilitar a vida dele. Então, o ideal é que você, quando crie seus componentes, crie de uma forma que permita que o seu cliente possa ele mesmo fazer edições sem ter que, né, passar por todo um ciclo de desenvolvimento para poder fazer as alterações. Acho que isso é a parte mais legal do B2B, assim, que é o que eu mais gosto. Porque geralmente quando a gente fala de B2C, a gente está falando sobre inspirar desejo, né? Então tem vai fazer um trabalho grande em UI, UX, né? Então, assim, qualquer mudança, poxa, vamos mudar a paleta de cores, não dá, né? Apesar que no B2C dá para a gente fazer um negócio bem legal, depois, na próxima semana, eu mostro para vocês. Mas essa é a intenção aqui, né? Você deixar isso o mais configurável possível para o teu cliente, tá? Então, beleza. Então, aqui você tem, né, home, aí você vai ter as outras páginas, tá? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que é a loja, né? Então, você é uma licença de community, né, de Experience Cloud. Você habilita esse usuário a poder ser comprador, ele precisa pertencer a uma categoria específica. Eu estou voltando aqui no B2B agora. E aí ele permite ele ser um comprador. Ah, mas Cláudio, precisa ter só... Ele precisa estar dentro como um contato da Salesforce? Não necessariamente, né? Ou seja, ele não precisa pertencer à organização, ele precisa estar como um contato, mas ele pode ser bem restritivo ao ponto de não ter acesso a nada, somente ao B2B, né? Somente à loja em si, tá? Então, deixa eu pegar aqui e me logar no B2B. Só uma pergunta, daí isso daí é relacionado às licenças que o cliente tem que ter, né? Isso, ele é relacionado a licenças mais o permission set. Então, ele é uma combinação dos dois, né? Eu preciso ter um permission set específico para ele, para que ele possa ter acesso o mínimo, né, aquele, né, at least privilege, né? Ou seja, ter o acesso ao mínimo possível à plataforma, ele só veja o que ele pode ver só da conta dele, relacionado a ele e nada mais dele, né? Então, isso aqui, pessoal, é um site, né? Assim, não parece, nossa, né? B2B, não, é um site, vai ter um menu aqui, né? Você vai ver que eu tenho aqui os componentes que a gente viu ali, eu posso trazer alguns componentes para facilitar a minha vida, né? De produtos, né? Eu tenho aqui, eu posso entrar em categorias, eu posso entrar em produtos, quero comprar aqui uma turbina, né? Há um conceito que é muito importante que vocês entendam, que é o conceito de PLP e PDP. PDP é um Product Detail Page, que é o que a gente está vendo agora, né? É o detalhe do produto, né? Então aqui eu vou ter alguns detalhes, vou ter algum relacionado a preço, quantidade, vou poder adicionar meu carrinho, né? Como eu estava falando, a gente pode fazer um cross-sell ou um upsell, né? Através de, por exemplo, Product Recommendations, eu posso recomendar algum tipo de produto para que a pessoa fique instigada a comprar, né? Mas lembre-se que o B2B, o foco dele não é inspirar desejo, mas sim ele é parte de um processo, né? Então você vê aqui que eu posso colocar um cupom para que ele possa utilizar, né? Eu posso colocar uma promoção, né? Olha, se eu comprar duas baterias, você ganha a segunda um lubrificante de graça. Então, assim, ele é uma experiência de e-commerce, mas ele é muito focado no processo, né? Então, eu vou poder entrar cupons, né? Vou poder criar muitas coisas. Posso criar um novo carrinho, por exemplo, para... Às vezes eu quero ter 2 carrinhos em momentos diferentes, até mesmo para ver cotações, né? Ô, Cláudio, diga. Só uma dúvida aí agora, trazendo, como você está mostrando aí, atrelar promoção, né? Trazer sugestão de produto, me remeteu muito ao Salesforce CPQ, né? E o CPQ entrou dentro desse pacote agora ou ele continua sendo um pacote separado? Como é que funciona essa questão de produtos e configuração aí de bundle? Ele continua sendo um produto separado. Tá. Tá? Eu posso funcionar sem o CPQ. Tá.
mas eu posso ter para expandir a capacidade do commerce. Mas eu não preciso ter o CPQ para poder ter um commerce. Entendi. Tá? Só colocando isso daí, que eu estou com uma experiência no site americano ali, o CPQ ele estende bastante, né? Então, tipo assim, dependendo do teu business, tipo assim, cara, ele acelera muito as funcionalidades do commerce. Mas que nem o Claudio falou, ele não precisa existir pro para o commerce funcionar. Ele tem tranquilo, as recomendações. Você não vai ter aquele poder de bundles, approvals, uma montoeira de coisa que existe no CPQ. Mas sim, o core da venda em si, ali tá de boa. Né? Depende de qual que é a intenção da empresa. Adicionar uma coisa a mais. Claro que o CPQ ele vai. Aquele pacote 360, cara, ele vai ficar cada vez mais espetacular. Ali você só expande, né? Na verdade, as capacidades, não necessariamente você precisa ter. Tá? Esse aqui é um fluxo de checkout, nada mais é do que um flow, depois a gente pode dar uma olhadinha. Tá? Então você tem todo um fluxo que vai ocorrer, né? Então você vai ver que ele vai te dando um alerta, dizendo o que está fazendo, né? Mas ele está passando no fundo tudo por um flow, né? Aqui é uma experiência normal, né? Para onde vai, quanto vai custar, né? Geralmente esses dados vêm de algum sistema externo, né? Shipment, né? Preço de frete, quanto tempo vai levar para ser entregue. Isso geralmente vem de um sistema externo, né? Vem via integração. Aqui eu tenho a parte de ou via ordem ou via cartão de crédito. Poderia colocar um cartão de crédito aqui e funcionar. Lembrando que quando a gente utiliza um cartão de crédito é necessário ter um gateway de pagamento, né? E é uma integração que precisa ser feita. E aqui eu terminei meu processo, né? Eu fiz aqui a minha compra. Se eu quiser dar uma olhada na minha ordem, eu consigo ver o que eu comprei, né? E trazer algumas informações adicionais, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho para a org. Tá, ô Cláudio, só uma pergunta ali, quando você finalizou a compra, é possível no e-commerce, ou ele tem alguma coisa em relação à cadeia de suprimento agora? Como que eu sei o status dessa minha ordem, aonde que ela está, quando eu vou receber? Tem algum módulo para isso? Então, o que acontece? Você pode ter o produto da Salesforce, que é o Order Management System, que ele vai fazer esse gerenciamento dessa ordem, ele vai fazer o fulfillment, ele vai fazer o pickup, ou seja, ele vai passar por todas as etapas de um processo completo de pedido, né? Desde ali do entendimento de pickup até o shipment, né? Até o final, até a ponta, e ele avisar de volta o B2B, o commerce, para ele exibir os status. Ou geralmente você faz isso no teu próprio RP, né? E teu RP retroalimenta, né? E aí é aquele negócio. Eu não recomendo que você faça via API. Toda vez que eu entro, vou lá buscar essa informação, porque às vezes eu tenho SAP, eu tenho, né? E eu também tenho limites nessas plataformas. Então, geralmente o dono do status ele envia de volta, né, esse status, tá? Então tem diversas formas de você fazer. Legal. Então, só para entender, o escopo do commerce termina aqui na finalização dessa ordem do ponto de vista de uma venda, então, certo? Isso, Beleza. do ponto de vista de uma venda, né? Depois de trás eu tenho toda a parte tem toda a parte de back-office, né? Que daí é o tratamento dessa ordem, pedido, pagamento. E aí, de novo, eu posso colocar services para poder, quero cancelar um item do meu pedido, eu quero estornar da fatura esse pedido, ou quero cancelar ela completa. Então, assim, e aí você começa a ter esse tipo de trabalho. Né? Você começa pequeno, às vezes, eu só quero ter uma loja B2B para poder expor meus produtos, agora quero expandir, ter um call center, quero ter, né, diversas outras plataformas. Bom, vamos lá. Cadê? Deixa eu compartilhar aqui.
Voltando um pouquinho aqui, até porque eu acho que é interessante falar sobre o LWR, né, que a gente já está nesse componente. O que é muito legal dele é que você vê, né, eu posso editar, tá vendo, componentes pequenos, né? Então, assim, eu não preciso mexer na página inteira, eu posso só editar um pequeno componente. Tá? Acho que no futuro a gente pode falar um pouco mais aprofundado sobre o LWR, principalmente porque ele não é tão antigo, né? Ele está numa camada mais nova agora, mas ele te dá uma maior flexibilidade para a edição das coisas, tá? Então você vê que isso aqui é tudo um componente, isso aqui é uma PDP e eu posso editar as coisas aqui, né? Para trabalhar. Agora vamos voltar aqui para a org. Então, eu tenho um painel aqui, né? Eu tenho a parte de categoria, eu vou para os workspaces de promoções, produtos, tudo, mas eu tenho uma parte aqui, né, que é muito importante, que é a parte de administração, né? Então aqui eu vou ter o nome da minha loja, né, qual a localização, qual que é o tipo de price book que eu vou ter, né, qual que é o tipo de currency. Então aqui eu vou ter algumas informações, né, eu posso fazer um export, posso fazer outras coisas. Aqui, né, eu tenho o que a gente falou de buyer groups. Depois a gente vai dar uma olhada na modelagem de dados, mas basicamente é quem vê o quê, quem compra o quê. Né? Então eu consigo limitar dessa forma. Né? Então, por exemplo, eu posso ter um buyer group só de silver que vão ter acesso a comprar só determinados produtos. Tá? Eu tenho a parte do guest browsing, né, para permitir a pessoa entrar como guest, né? Esse aqui eu não habilitei, mas eu poderia fazer isso. Eu tenho a parte de inventário, tá vendo que é um Apex, né? Então ele está se conectando com o inventário externo. Esse inventário não existe dentro da Salesforce, tá? A mesma coisa que é para cálculo de imposto, principalmente no Brasil, acho que todo mundo aqui, né, sofre quando tem que pensar em cálculo de imposto. A parte de cálculo de frete, né? Às vezes, aqui eu estou usando o próprio Salesforce Service para poder checar o preço do produto, mas, de novo, eu posso checar isso externamente, eu não preciso estar dentro da plataforma. A parte de configuração de payment gateway, né? Eu tenho o Einstein, né? Se eu quiser ali, eu tenho a parte do Einstein para poder colocar componentes de Einstein dentro do meu B2B. E eu tenho o checkout flow, né? Que vou até mostrar aqui para vocês, que esse aqui é o bicho. Então, né, acho que a Salesforce tem investido bastante na parte do Flow Builder. Acho que todos aqui já devem ter passado por diversos apuros. É que vocês não viram o de OMS. O de OMS, eu vou te dizer que é doido. Mas aqui, ó, você vê, ó, é bem simplesinho. É um flowzinho bem tranquilinho aqui, com diversos subflows, tá? Mas, no fundo, né, vou expandir aqui um pouquinho, né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui a parte de decisão, né, que é onde eu entro na parte de realmente efetivar a minha compra. E aí eu começo a passar por subflows, né? A parte de checar o endereço de frete, o inventário, confirmação de preço, faço a parte de cálculo de promoções, a parte de impostos, faço a parte do summary, transformo esse carrinho numa ordem, faço a parte de pagamento e billing, né? Ativo a ordem e confirmo a ordem. Então, assim, e aí cada um tem o seu próprio flow, né? Mas ele é bem, assim, no geral ele é bem simples, ele não é algo muito complexo, né? Ele só parece complexo. Eu te garanto que existem flows bem mais complexos que esse. Tive que trabalhar em uns 5 meses atrás, um bem grandão, assim. Mas ele te dá essa flexibilidade, né? De eu ter os meus estágios de checkout, porque é o teu funil de compra, quanto menor a fricção, melhor, de você conseguir fazer isso de uma forma mais iterativa e não ter que ficar codando um monte de coisa para fazer essa parte. Só um adendo aqui, agora você falou para o pessoal ter ideia. Esse flow
todo mundo está vendo que é grande, né? Mas se fosse colocar isso em código, meu amigo. Nossa, meu amigo, A complexidade, isso daí, porque cada uma coisa seria no mínimo aqui umas 5 integrações real time. Sim. Para você trabalhar com isso, por isso que o Flow, ele é só detalhe. O Flow, ele está ganhando muita funcionalidade. Quando eles começaram a colocar o HTTP, callouts, agora com o Reacting no Screen Flow, caramba, meu amigo, a quantidade de código que você vai ter que esquentar a cabeça em fazer vai ser muito menor do que realmente aprender o Flow, né? Então... Sim, sim. Bom, e aí com essa parte do Flow, né, com essa parte da administração, deixa eu voltar aqui para o Core. E aí, para vocês terem uma ideia, né? Então tem aqui o Customer Workspace. Aí eu vou ter alguns tipos de Workspace, né? Como eu disse, né? Então tem aqui o Buyer Group Name. E aí, se você entra numa lista, ele tem uma lista relacionada que é que tipo de preço que esse grupo vai poder ver, quais são os membros desse grupo, né? Eu tenho a parte do Entitlement Policy, que é entendimento do que pode ver, né? E qual store ela pertence, tá? Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Porque eles deram uma mudada aqui no Help. Eles deram uma mexida aqui, antes tinha um desenho bem grande aqui, mas aqui no Help vocês têm alguma parte de personas, né? Para entendimento, aqui a gente fala sobre permission sets também, né? Mas eu queria mostrar para vocês, eles tiraram daqui, eles estão mudando algumas coisas, depois acho que uma vez. Mas aqui, ó, é o que a gente estava falando sobre o buyer tiers, né? Buyer groups, né? Então, eu posso ter grupos aqui com price books diferentes, né? Com entitlement policies diferentes também. Então, vale muito a pena depois dar uma olhada aqui, porque isso aqui pode ficar bem complexo. Então, assim, acho que na fase de definição de requisito é importante entender, né, essa parte de quem pode ver o quê, quem vai comprar o quê, quais são os preços que eles podem ver, tá? Um outro caminho que tem aqui, depois eu vou jogar o link ali para vocês, mas eu tenho o que a gente chama de Success Center, né? Aqui através do Success Center, provavelmente muitos de vocês devem ter algum nível de acesso, mas para quem tem acesso ao Partner Learning Camp, também tem a mesma coisa lá dentro, né? Então vocês podem aprender um pouco mais, ter um pouco mais de hands-ons. O B2B, ao contrário do B2C, vocês conseguem, acho que via Developer Edition, vocês conseguem ativar o B2B e conseguem brincar com o B2B, tá? Vocês não necessariamente precisam ter algo específico. Aqui você vai ter, né, o Get to Know B2B Commerce, tá? Tem bastante material, galera. Acho que vale muito a pena vocês, né? Tem aqui, né, muitas coisas no Trailhead, então o básico, explorar funcionalidades, conceitos, comunidade, né? Eu vou jogar. Acho que eu consigo. Tem alguma parte de chat aqui? Tem, né? Eu vou jogar aqui o link para vocês. Tem sim. Uhum. E aqui você vai ter diversas, né? Falando sobre como que eu faço a implementação, ou como que eu faço o setup da minha org. Então, de uma forma bem estruturada, de uma forma bem fácil de aprender. Eu digo que B2B, ele cresceu muito na pandemia, né? Porque as empresas precisavam ter um jeito de se conectar com seus clientes. Tem crescido cada vez mais. Lá fora ele é muito forte, né? E aqui no mercado interno, tanto do Brasil quanto a nível de América Latina, a gente percebe que há um movimento muito grande de crescimento, tanto de B2B quanto de B2C, tá? É isso, pessoal.
eu acho que era só um overview, mais ou menos, hoje, para vocês conhecerem a plataforma. Fica aí o convite depois para a gente explorar um pouco mais do ponto de vista de arquitetura e descer um pouco mais o nível, mostrar código, o que dá para fazer, o que não dá. Mas eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho sobre essa nuvem que não é tão conhecida, as pessoas ouvem falar, mas não sabem mais ou menos do que é. Legal demais, mano. Valeu, Cláudio. Nossa, isso é... Aqui, que eu estou montando agora. Pronto. Cara, vou aproveitar e vou passar o help aqui para vocês também, o link do help. Beleza. Pessoal, algumas perguntas para o Cláudio. O microfone pode estar aberto aí, podem... Ô, Cláudio, ficou uma dúvida ali só com relação ali ao front-end. Ele sempre é feito o acesso via community, é isso? Ou existe outra, ou a gente consegue liberar esse acesso sem ser pelo community? Então, ele é via Experience Cloud, né? Os templates hoje são em LWR, né? Então você pode depois colocar aí numa estrutura de Node, fazer isso como se fosse headless, mas não necessariamente headless. Mas hoje, para facilitar, ele é dentro do Experience Cloud, né? Por isso, para ter acesso via Experience Builder e ter todas as outras ferramentas, por exemplo, segmentação de clientes, o que pode ver, o que não vê, e todas as outras coisas que você pode ter dentro do próprio Experience Builder. Outra dúvida é referente ali à questão de integrações ali, principalmente gateways, parte de frete, gateways de cobrança. Como é que estão existem hoje cartuchos, aplicações dentro da plataforma, ou isso é só via comunicação de integração? Então, se eu não me engano, eu não lembro se era a Braspag ou PagBrasil, já tem uma integração direta ali com PagBrasil. PagBrasil, né? Então é a PagBrasil que está. Porque é tanto Bras alguma coisa que se confunde. Mas sim, já tem. Tem alguns outros parceiros, né, que também já trabalham com isso e tem na sua própria, né, parceiros da Salesforce, que já tem o seu próprio componente desenvolvido, com o Mercado Livre, ou né, Mercado Pago, por exemplo, ou algum outro gateway de pagamento. A gente fez recentemente, a gente trabalhou onde a gente, obviamente isso aí fica com o cliente, né, não é propriedade da Salesforce, mas a gente fez uma integração com o IntelliPost, para frete, né? E tempo de envio. Mas, assim, ele não é O ideal é que você possa utilizar um do próprio ecossistema, ou se você não conseguir, você desenvolver o seu. Mas não necessariamente ele é algo que precisa ser complexo, né? Como se você conseguir aliar o flow com o desenvolvimento para o mais simples possível, você consegue atingir seu objetivo rapidamente. Então, por experiência com o próprio Correio, né, que eles têm uma API aberta, precisa de um pouquinho de código, né? Sim. Mas o Flow chama ali o código e já vou ter que retornar uma coisa também. Assim, para quem não utiliza outros métodos, outras aplicações, outras empresas. Então, é fácil, né? Se você vai ver a complexidade que existia antigamente em tudo em Apex, hoje se torna mais fácil com o Flow. Você vai precisando um pouquinho de código, mas é mamão com açúcar vezes do que você precisava antes. E uma dica assim, pessoal, como eu disse, ele é muito forte lá fora, né? Então tem diversas integrações com Salesforce Payments e outras formas de comunicação lá fora. Aqui é um mar de oportunidade o Brasil, né? Vocês são comunidade, assim. Eu acho que o mais forte lá nos Estados Unidos é o PayPal, né? O PayPal e o Stripe, né? Os dois.
Mas assim, quem sabe vocês não criam passam ali, colocam no App Exchange e começam a monetizar aí o trabalho de vocês. Aqui no Brasil é mato, né? Assim, o que vocês Sim. puderem fazer é interessante para ganhar um dinheiro. É interessante, não é só no Brasil, na América Latina, né? Na Sim. Europa também, cara. Na Europa, sim, como eu tenho um outro trabalho de solution na Europa, para você achar, principalmente na Europa, eles querem soluções da Europa. Tem Sim. através por causa da lei de proteção geral de dados, tudo isso daí, eles preferem aplicações que estejam localizadas na Europa. Para você achar, meu amigo, então, é uma excelente dica aí do Cláudio, ó. Explorar. Fica a dica, né? Fica a dica. Depois passa aí o número do Pix aí para fazer o depósito. Não, infelizmente eu não posso. Essa dica aqui é grátis. Boa. Pessoal, mais alguma pergunta? Aproveita que ele tá ali, ó. Cara, é difícil achar tempo para ter ele, cara. Tipo assim, cara, foi, ó. Quase 5 meses, né? Sim, desde do negócio das nuvens lá, tentando colocar ele e nada, e agora, tipo assim, aí que surgiu uma oportunidade, eu falei, não, peraí, deixa eu agendar aqui já vou aproveitar, fechar ele na agenda e pronto, né? Bom, quinta-feira, né, pessoal? Então, assim, Cláudio. Oi, Cláudio, diga. hoje é quinta, não é sexta ainda, pô, tá cedo. Pô, quintou, cara. Antes de mais nada, parabéns pela iniciativa, tá? Obrigado, Álvaro. Você sabe bem, né, que a gente está muito focado nessa nuvem, né? Eu esperava chegar esse ano com 10 clientes, a gente já está aí esse mês, muito provavelmente com 11, né? A ferramenta é sensacional e de repente vale depois a pena passar alguns cases aí, né, para a turma acessar. Então a gente, você bem sabe aí, tem Tramontina, tem que foi a implementação aí de vocês, né? A gente tem o case aí da Messer Gases, né? Já está no ar. Fizeram da Messer, né? Ficou muito legal. O pessoal da Sotama aí fez um bom trabalho lá, foi bem legal mesmo. E a gente tem um outro aí que finalizou, já vai entrar também, que é o da Clamper em Minas. E a gente está com 6 projetos aí ongoing, né? Salesforce fechou aí também agora na Grendene. A gente também fechou lá com eles, tem caminhando aí e vários outros, aí, clientes grandes, né? Tipo CPFL, né? Comprou aí da Salesforce, está implementando com a NTT. Então, assim, a quantidade de clientes aí e a barra do cliente, né? Tá ficando cada vez maior, né? E vários, de dezembro do ano passado para cá, a gente fez mais de 80 demos da solução. Em 2 horinhas a gente consegue fazer um demo com a identidade visual do cliente, né? Então, a facilidade ali do Experience Builder aliado com... sensacional. E é aquilo que você falou, né? Salesforce está realmente trazendo tudo para dentro da Org Core, né? A nossa visão. Então, já trouxe, você falou, o Loyalty, já trouxe o Marketing Account Engagement. Eu desconfio que quem for no do Enforce aí é provável que já veja o Marketing Cloud dentro da Org Core. Né? Para entrar não sei. Aí eu já... Posições, né? Eu tenho pé nisso dali. Eles estão trabalhando pesado. Eu também sou beta tester da Salesforce, então eu não posso falar o que eu estou fazendo dos betas, mas tem coisa... porque é o sonho de todo mundo. O Marketing Cloud ele é uma coisa fora que... cara, tem tanta funcionalidade, tem tanta facilidade, tanta parte legal do core, Service Cloud, Sales Cloud, coisa que o pessoal gostaria de ver no Marketing Cloud, só que o Marketing Cloud é bem engessado, né? Então, mas está sendo caminhado, cara. Tipo você assim, já viu o antigo Pardot, que agora é outro nome, né? Marketing Account. Está implementando ele. Eu já implementei Pardot. Mas a versão nova? Não, a versão velha ainda. Eu sou filho da versão velha. A gente está implementando a nova e já é dentro da Org Core, tá? Então,
Então, A tipo assim, pessoa está fazendo um trabalho fantástico. nossa, e por isso que eu digo, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Health Cloud, Loyalty também. Travou Deu um uma pouquinho. travada aí, Maurício. Mas é isso aí, viu, Cláudio? A gente vai começar a fazer uma divulgação maior aí, tá? Boa, Álvaro. A gente está ampliando, porque a solução é fascinante. Salesforce não para de trazer clientes novos, né? Tem coisas realmente muito Ainda legais. bem, né? Mais trabalho pra gente. Não, sem dúvida nenhuma. A gente praticamente triplicou o time de janeiro para cá, só para você ter ideia. A gente está bem especializado, né? Sei lá, 90% que a gente vende hoje é isso aí. E aí vocês falaram também dos gateways de pagamento. A gente hoje já fez com vários, então já fizemos com o Cielo, já fizemos agora estamos fazendo com a rede, a própria, tem a PAG, você falou da PAG Brasil, que tem um componente, né, que já faz essa integração. Isso facilita, mas a gente não pode esquecer também que cada cliente é um cenário diferente, tá? Cada um tem um processo diferente. Essa é a particularidade do B2B, né? O que eu acho, e assim, que eu acho que é muito importante, né? Isso muito acontece no mercado brasileiro. Acho que para quem está trabalhando com B2B ou qualquer outra nuvem que não seja ali, né, a nuvem do CRM, da Salesforce, que está bem consolidado, é sempre ter o extremo cuidado de vocês não serem garçons, né? Não ter que ficar anotando, pedindo e chumbando num código. Porque assim, né, os clientes vão ficar desgostosos, vão prejudicar a imagem não só de vocês, como da Salesforce em si, porque há muita coisa que você pode fazer via Flow, há muita coisa que, né, você pode fazer ali via Experience Builder, que você pode tanto atender o cliente e como ainda continuar recebendo as novas autorizações da Salesforce. Então tome bastante cuidado, porque eu já vi algumas implementações onde foram realmente desastrosas, ao ponto que, eu tenho que fazer uma reimplementação porque não dá. Né? Então tomar esse cuidado. Eu queria contribuir com duas informações aí, tá? 3, talvez. Uma delas, assim, na minha visão, o commerce da Salesforce, na verdade, ele é o serviço mais importante de um Customer Portal, né? Eu, normalmente, no meu discurso de venda para os clientes, eu não vendo um commerce. Eu vendo um portal do cliente, onde o commerce é o principal serviço. Porque para você poder engajar o cliente, você tem que necessariamente prover serviços, né? Senão para que ele fique cativo e use cada vez mais, tá? Então esse é um ponto. O outro que é absolutamente fantástico na solução é o CMS, que é o Content Management System. Então, para toda a gestão de conteúdo, né? Eu tenho até passar para vocês aqui o site da Messa. A Messa, você quando entra na página, você tem, usando o CMS, aí vocês podem ver que tem vídeo, você roda tudo sem sair de dentro da página, as imagens são todas dentro do CMS, e o outro ponto é que ele é responsivo, né? Quando você constrói, você não precisa de aplicativo nenhum de iOS, nem de Android. O próprio Builder que o Cláudio falou, você já tem a flexibilidade para desenvolver tanto para o desktop como para o... Isso é sensacional, porque a pior coisa que tem no mundo é desenvolvimento de mobile, né? As plataformas mudam todo dia, né, Lima? Os devices mudam todo dia. E a última... do Android cara, eu já desenvolvi muito Android ali, já larguei mão, hoje eu não então desenvolvo você nada sofreu em mão. muito. Isso aí eu não mergulho não, porque é fria. E a última é que, na verdade, agora no template do LWR, né, Cláudio, a coisa está saindo do Flow, né, para componentes. Tá? Então, esse é um outro ponto também mega importante. A gente já está desenvolvendo, inclusive, B2C, uma instituição muito grande aqui, que é a AFIA, né? A gente já está finalizando o primeiro projeto de B2C pequeno, só dos cursos de pós-graduação,
e devemos começar aí provavelmente semana que vem da graduação, que aí é um negócio gigantesco. Então, assim, o próprio B2C também, a gente observa vários movimentos de vir da própria Demandware para dentro da Org-Core, né? Dentro dessa solução que é o... Então, a gente, por exemplo, tinha até cliente de Demandware e a gente declinou do contrato para focar exclusivamente nessa parte aí. Então, podem se preparar, porque realmente vem demanda aí, realmente vai crescer. Já está crescendo muito, né? Muitos clientes aí bem pesados comprando a solução. Tá? E ela é, na minha visão, uma das melhores coisas que eu vi da plataforma. Então, parabéns a quem assistiu aqui a apresentação. Tá? Acho que é uma iniciativa bem legal aí, Cláudio, Maurício. E o que a gente puder do lado de cá também contribuir, né? Contem com a gente também. Tá? Beleza. Obrigado. Obrigado, Álvaro. Bom, acho que mais alguém tem uma pergunta? Já estamos quase no nosso horário aí, né? Quinta-feira também, né? Quinta-feira. Mas, bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer mesmo, Cláudio. Nossa, que nem a gente falou, é muito difícil de encontrar um especialista e conseguir encaixar a agenda dele, então foi muita batalha aí. Não foi em vão, com certeza passaria com a mesma tripulação para achar a agenda nele. Fica a dica, pessoal, B2C, dia 25, também vai ser muito bom. A quantidade de conteúdo que ele vai disponibilizar para a gente vai ser fenomenal, como foi esse do B2B. E, de novo, Cláudio, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, cara, um prazer. Beleza. Álvaro, também obrigado aí pelas dicas aí, pelos insights aí, né? O Álvaro é gerente da Sotama, né? E agradeço aí a participação. Eu sou um dos sócios aqui, eu sou sócio fundador, na verdade. Show. Agradeço de novo pelas dicas aí, muito valiosas, né? Para quem está na ponta ali também, implementando, fazendo essas ferramentas, as clouds da Salesforce crescer. Como eu falei, Commerce Cloud, Marketing Cloud, Health Cloud, vão explodir. Então, que quem vai pegar essa onda, esse início de onda, vai colher muita coisa boa no futuro bem breve. É isso aí, pessoal. Beleza, então. Muitíssimo obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau. Outra semana. Tchau. Valeu. Obrigado, tchau. Valeu, Cláudio. Obrigado, Maurício. Falou, um abraço. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.